Olá, jovem alma. Seja bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se você tem medo de relatos reais e assustadores, esse canal não é para você. Sugiro a você sair desse vídeo. Mas se você não tiver medo de escutar esses relatos horripilantes, sugiro que se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Relato 1. A mudança. Mariana e Carlos estavam animados com a nova casa. Era uma bela propriedade antiga no interior, comprada por um preço surpreendentemente baixo. A casa, com sua fachada vitoriana e janelas de vidro colorido, exalava um charme único, embora precisasse de algumas reformas. O casal acreditava que esse seria o lugar perfeito para criar seus filhos, um sonho que há tempos acalentavam. Logo após a mudança, começaram a notar pequenas coisas fora do lugar, portas que se fechavam sozinhas, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. O começo dos sussurros. A primeira noite tranquila na nova casa rapidamente se transformou em algo inquietante. Enquanto organizavam a cozinha, Mariana ouviu um sussurro. Ela parou por um momento, perguntando se Carlos havia falado algo, mas ele negou. Deve ser o vento, pensou ela, embora não houvesse nenhuma janela aberta. No dia seguinte, enquanto Carlos estava no quintal, Mariana ouviu novamente o sussurro, dessa vez mais claro, em "vai embora". Ela gelou. Não era possível que aquilo fosse sua imaginação. Decidiu não comentar com Carlos para não preocupá-lo, mas ficou atenta aos sons durante o dia. A descoberta do quarto secreto. Mariana e Carlos começaram a explorar o porão da casa, uma parte que parecia ter sido fechada por muitos anos. Entre caixas velhas e móveis empoeirados, encontraram uma porta trancada. A chave não estava em lugar algum, mas Carlos, curioso, arrombou a fechadura com uma ferramenta. Atrás da porta, havia um quarto pequeno, com paredes cobertas de papéis antigos e desenhos perturbadores em figuras humanas contorcidas, rostos sem olhos, e uma estranha espiral vermelha que parecia estar pintada com sangue. Mariana sentiu um frio na espinha, e os sussurros voltaram, dessa vez mais altos, mais insistentes. Saia. 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 O casal saiu rapidamente do quarto, trancando novamente, mas os sussurros continuaram. Os estranhos eventos aumentam. Nos dias que se seguiram, os sussurros tornaram-se parte do cotidiano. Agora, Mariana os ouvia o tempo todo, de manhã, à tarde e principalmente à noite. Carlos, por outro lado, parecia não escutar nada, e começou a ficar preocupado com a crescente paranoia de sua esposa. Mariana tentou gravar os sons, mas as gravações nunca captavam nada além de silêncio. Certa noite, enquanto estava na sala, as luzes começaram a piscar. Ela ouviu os sussurros novamente, mas dessa vez acompanhados de uma risada macabra. Ao olhar para o corredor, viu uma sombra se mover rapidamente, sumindo no quarto secreto. Carlos, cético, ainda acreditava que tudo isso era fruto da imaginação de Mariana, mas mesmo ele começou a notar coisas estranhas. A temperatura da casa caía de repente, as luzes piscavam e ele também viu a sombra passando rapidamente pelo canto de seus olhos. A história da casa. Determinada a entender o que estava acontecendo, Mariana foi até a biblioteca local em busca de informações sobre a casa. Ela descobriu que a propriedade havia pertencido a uma família que desapareceu misteriosamente nos anos 1920. Rumores diziam que a casa estava amaldiçoada, que a última filha da família, uma jovem chamada Elisa, era atormentada por vozes e sombras até enlouquecer. Os registros indicavam que Elisa passava horas trancada no quarto secreto, desenhando as figuras perturbadoras que Mariana e Carlos haviam encontrado. Diziam que ela havia desaparecido sem deixar rastros, mas muitos acreditavam que seu espírito permanecia preso na casa. O encontro com a sombra. Naquela noite, ao retornar para casa, Mariana decidiu enfrentar os sussurros. Ela sabia que algo estava preso ali e queria acabar com isso. Carlos, relutante, a acompanhou até ao porão. Ao abrir a porta do quarto secreto, os sussurros se tornaram ensurdecedores, como se um coro de vozes invisíveis os estivesse cercando. Dentro do quarto, a espiral vermelha parecia pulsar, e a sombra finalmente se revelou. Era alta, com um contorno humano, mais distorcido, como se estivesse se contorcendo em agonia. Os olhos vazios fixaram-se em Mariana, e ela sentiu um peso enorme em seus ombros, como se toda a dor e angústia da casa estivesse se derramando sobre ela. Carlos tentou puxá-la para fora, mas Mariana estava hipnotizada. A sombra estendeu a mão, e Mariana, sem saber por quê, estendeu a sua também. Quando as mãos se tocaram, um grito agudo encheu o ar, e a sombra desapareceu.
O desfecho. Depois daquele dia, os sussurros cessaram. A casa parecia mais leve, menos opressiva. Mariana e Carlos não comentaram mais sobre a sombra ou sobre o que aconteceu no porão, mas ambos sabiam que algo havia mudado. Eles finalmente fecharam o quarto secreto, selando-o para sempre. Mariana nunca contou a Carlos, mas às vezes, quando a casa estava muito silenciosa, ela ainda conseguia ouvir, bem ao fundo, um leve sussurro e um lembrete de que nem todas as almas encontram paz. Relato 2. O último passageiro. João era um jovem estudante que estava voltando para casa depois de uma longa noite de estudos na biblioteca da universidade. Ele costumava pegar o último trem da meia-noite, que passava por uma rota deserta e sombria. Naquela noite, ele estava mais cansado do que o normal e quase perdeu o trem, entrando no último segundo antes das portas se fecharem com um estalo. Quando ele entrou no vagão, percebeu que estava vazio, exceto por uma figura sentada ao fundo, envolta em sombras. João escolheu um assento próximo à porta e se recostou, aliviado por finalmente poder relaxar. Conforme o trem se movia, ele começou a cochilar, embalado pelo movimento rítmico dos trilhos. Os estranhos acontecimentos começam. Depois de alguns minutos, João foi acordado por um barulho alto, como se algo tivesse caído. Ele abriu os olhos e viu que o vagão parecia diferente, mais escuro do que deveria estar. Ele olhou ao redor e percebeu que as luzes estavam piscando, emitindo um zumbido fraco. A figura no fundo do vagão ainda estava lá, imóvel, mas agora parecia estar olhando diretamente para ele, embora fosse difícil distinguir seus traços no escuro. João sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou afastar a sensação desconfortável, pensando que era apenas o cansaço jogando truques em sua mente. Ele decidiu se levantar e caminhar até o outro vagão, na esperança de encontrar algum outro passageiro ou até mesmo o condutor. No entanto, ao se aproximar da porta que separava os vagões, ela não se abriu. Ele puxou e empurrou, mas estava trancada. Enquanto tentava abrir a porta, sentiu um leve toque em seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. A figura no fundo do vagão ainda estava sentada, aparentemente sem se mover. João voltou ao seu assento, sentindo-se cada vez mais ansioso. Ele pegou o celular para ver as horas, mas a tela estava preta, como se a bateria tivesse acabado. Ele tinha certeza de que havia carregado completamente antes de sair. A viagem fica mais assustadora. O trem parecia não parar nunca. João olhou pela janela, mas tudo o que viu foi escuridão total. Não havia luzes de estações, nem prédios, nem mesmo a paisagem que ele estava acostumado a ver. Era como se o trem estivesse viajando por um vazio sem fim. O tempo parecia estar se arrastando, e João começou a se sentir preso, como se nunca fosse sair dali. A figura ao fundo do vagão começou a fazer sons estranhos, uma espécie de murmúrio baixo, quase como um cântico. João tentou ignorar, mas o som parecia estar crescendo, ficando mais alto e penetrante. Ele olhou de novo para a figura, mas agora ela estava de pé, embora seu rosto ainda estivesse encoberto pela sombra. João se levantou de novo, dessa vez decidido a ir até o condutor, custasse o que custasse. Ele correu para a porta de entrada do vagão, mas, para seu horror, ela também estava trancada. Ele estava preso. Bateu na porta com força, gritando por ajuda, mas não houve resposta. O cântico da figura se intensificou, transformando-se em uma risada baixa e sinistra. A revelação do passageiro misterioso. João, desesperado, voltou ao seu assento, tentando pensar em uma saída. Ele se perguntou se aquilo poderia ser um sonho, ou um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. A figura começou a se mover lentamente na direção dele, seus passos ecoando pelo vagão silencioso. João finalmente conseguiu ver seu rosto em uma máscara pálida e sem expressão, como um rosto humano, mas grotescamente distorcido. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ter desaparecido. A figura estendeu a mão, e João recuou, pressionando-se contra a parede do vagão. Ao tocar no ombro de João, ele sentiu um frio intenso atravessar seu corpo, como se o toque estivesse drenando sua energia e sua vontade de lutar. De repente, tudo ao redor dele começou a girar, e o som do trem se distorceu em um ruído ensurdecedor. João fechou os olhos, e quando os abriu novamente, ele estava de volta ao seu assento, mas o vagão estava diferente. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado arranhar o metal. O chão estava sujo de algo que parecia ferrugem ou sangue seco. O ar estava pesado e fétido, com um cheiro metálico que queimava suas narinas. O condutor aparece.
Finalmente, a porta do vagão se abriu, e o condutor entrou. Ele era um homem alto e magro, com um uniforme antigo e desgastado. Seu rosto estava parcialmente escondido por um boné, e seus olhos eram vazios, sem vida. João tentou falar com ele, mas o condutor passou por ele como se ele não estivesse ali, indo direto para a figura no fundo do vagão. O condutor parou diante da figura, que agora estava completamente imóvel novamente, e começou a falar em uma língua que João não reconhecia. Era um som gutural, quase animal. A figura respondeu com um simples aceno, e o condutor se virou lentamente para encarar João. Você não deveria estar aqui, disse o condutor com uma voz rouca, quase inaudível. Este trem não é para os vivos. João tentou explicar que tudo foi um engano, que ele apenas pegou o último trem da noite, mas o condutor balançou a cabeça, como se já soubesse. Este trem leva apenas aqueles que perderam o caminho. Aqueles que estão entre o mundo dos vivos e dos mortos. O fim da linha. O condutor deu um passo para trás, e com um gesto, indicou que João deveria descer. João olhou pela janela e viu uma estação fantasmagórica, envolta em névoa e sombras. Não havia ninguém lá, apenas silêncio e escuridão. O condutor o empurrou levemente para a porta, e João, sem ter outra escolha, desceu do trem. Assim que seus pés tocaram o chão da estação, ele sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ele olhou para trás e viu o trem se afastando lentamente, desaparecendo na escuridão. João estava sozinho, preso em um lugar que não conhecia, sem saber como havia chegado ali e, pior, como sairia. João vagou pela estação, procurando uma saída, mas tudo parecia levar de volta ao mesmo lugar. Não havia outros trens, nem pessoas. Apenas ecos distantes e o som de seus próprios passos. Ele finalmente encontrou um banco e se sentou, tentando entender o que havia acontecido. Conforme o tempo passava, João percebeu que estava preso ali. Dias, semanas, meses? Ele perdeu a noção de tempo. Eventualmente, outros trens passavam, mas nenhum parava para ele. A estação era um ponto de passagem para almas perdidas, e João agora era uma delas, condenado a esperar por um trem que nunca chegaria. E assim, João se tornou mais um passageiro do trem da meia-noite, eternamente preso entre dois mundos, viajando por um caminho sem fim, em um trem que nunca para. Relato 3. A Floresta dos Sussurros. Introdução em A Caminhada. André, um jovem entusiasta de aventuras, decidiu explorar uma trilha pouco conhecida em uma floresta antiga, afastada da cidade. Ele sempre buscava novos lugares para explorar e essa floresta, com suas árvores altas e um ar de mistério, parecia o desafio perfeito. Ignorando os avisos dos moradores locais sobre o lugar, André acreditava que as histórias sobre a floresta serem assombradas não passavam de superstições. Com sua mochila nas costas e uma lanterna em mãos, ele começou sua caminhada ao entardecer, querendo registrar a beleza natural do lugar sob a luz suave do pôr do sol. As árvores eram densas, e a luz do sol mal conseguia atravessar as copas, criando um ambiente sombrio e silencioso. O primeiro encontro estranho. Cerca de 1 hora após iniciar sua caminhada, André começou a notar algo estranho. A floresta, que antes era vibrante com o som de pássaros e insetos, havia ficado completamente silenciosa. Ele parou por um momento, sentindo um desconforto que não conseguia explicar. Tentou ignorar, mas não conseguiu se livrar da sensação de que estava sendo observado. Continuou caminhando, mas a cada passo, a sensação de ser observado aumentava. Ao passar por uma árvore particularmente antiga e de tronco retorcido, ele jurou ter ouvido um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando bem baixinho. André se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Apenas o silêncio opressivo da floresta. Decidindo que talvez fosse melhor voltar antes que escurecesse, ele virou-se para retornar, mas percebeu que o caminho pelo qual havia vindo parecia diferente. As árvores pareciam ter mudado de posição, e a trilha que ele seguia agora estava coberta de folhas secas, como se ninguém tivesse passado por ali há muito tempo. Os sussurros ficam mais fortes. Enquanto tentava encontrar o caminho de volta, os sussurros ficaram mais altos. Era como se várias vozes estivessem tentando falar ao mesmo tempo, misturando-se em um murmúrio constante. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era urgente, quase suplicante. André acelerou o passo, mas parecia que quanto mais rápido ele andava, mais a floresta ao seu redor se fechava. As árvores pareciam mover-se, aproximando-se dele, suas sombras criando formas distorcidas no chão. Em um momento de desespero, ele tentou correr, mas tropeçou em uma raiz exposta e caiu.
Ao se levantar, André viu algo que o deixou paralisado. Uma figura estava de pé à sua frente, a poucos metros de distância. Era uma mulher, vestida com um vestido branco antigo, sujo e rasgado. Seu rosto estava coberto por seu cabelo longo e emaranhado, e ela não se movia. Ele piscou, e quando abriu os olhos novamente, ela havia desaparecido. O desespero aumenta. André sentiu o pânico começar a tomar conta. Ele ligou sua lanterna, embora ainda fosse dia, mas a luz não parecia penetrar na escuridão crescente da floresta. Ele continuou caminhando, agora sem direção, apenas tentando se afastar do lugar onde vira a mulher. Os sussurros estavam em todo lugar, vindo de todas as direções. As árvores pareciam sussurrar entre si, suas folhas balançando sem vento. André começou a ver mais figuras entre as árvores, sempre distantes, sempre à beira de seu campo de visão. Eram homens, mulheres e crianças, todos parados, olhando para ele com expressões de tristeza e dor. Ele se forçou a acreditar que era apenas sua imaginação, que estava cansado e perdido, mas a sensação de ser observado e os sussurros contínuos tornavam difícil manter a calma. André sentiu seu coração acelerar, e seus passos tornaram-se mais frenéticos. Ele tentou ligar o GPS no celular, mas não havia sinal. Mesmo a bússola parecia girar sem rumo. O encontro com a anciã. Em sua corrida desesperada, André saiu em uma pequena clareira, onde encontrou uma velha sentada em uma pedra, com os olhos fixos nele. Ela usava um manto escuro, e sua pele era enrugada, como se tivesse passado a vida inteira ali na floresta. Você ouviu os sussurros, não é? A velha perguntou, sua voz baixa, mas clara. André, sem fôlego, perguntou quem ela era e como sair dali. A velha apenas sorriu tristemente e apontou para as árvores ao redor. Esta floresta é antiga, mais antiga do que qualquer coisa que você conhece. Aqueles que entram sem respeito se perdem para sempre. Os sussurros que você ouve são das almas que nunca encontraram o caminho de volta. Ela contou que, há muito tempo, a floresta era um lugar sagrado, mas que ao longo dos anos, muitos desrespeitaram suas regras, caçando e destruindo o que era sagrado. Agora, a floresta tomava os perdidos, e os mantinha presos para sempre, como um lembrete de seu poder. André perguntou se havia alguma maneira de sair, de quebrar a maldição, mas a velha apenas balançou a cabeça. Você já está marcado, disse ela. A única maneira de sair é fazer as pazes com a floresta, aceitar seus erros. O desfecho, na escolha de André. A velha desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando André sozinho novamente. Ele sabia que não podia continuar correndo. Respirou fundo, tentando acalmar seus nervos, e começou a caminhar lentamente, ouvindo os sussurros e tentando entender o que queriam. As figuras entre as árvores pareciam acompanhá-lo, mas agora mantinham distância, observando em silêncio. André parou no meio de uma clareira e fechou os olhos, tentando sentir a floresta ao seu redor. Pediu desculpas em voz alta, prometendo respeitar o lugar e os espíritos que ali habitavam. Quando abriu os olhos, percebeu que o ambiente havia mudado. O ar estava mais leve, e o caminho que havia sido perdido agora estava claro à sua frente. As figuras nas sombras começaram a desaparecer, uma por uma, até que restou apenas a floresta, quieta e pacífica. André seguiu o caminho de volta para a cidade, sentindo que havia passado horas ali, embora o céu ainda mostrasse o mesmo tom de entardecer. Ao sair da floresta, olhou para trás e viu a entrada escura entre as árvores. Ele sabia que nunca mais voltaria, e carregaria as memórias daquela tarde pelo resto da vida. A partir daquele dia, ele deixou de ser um explorador destemido e tornou-se um protetor da natureza, alertando outros sobre o respeito que deviam ter pelos lugares antigos. Ele nunca mais ouviu os sussurros, mas às vezes, quando a noite caía e ele fechava os olhos, podia sentir a presença silenciosa da floresta, como um lembrete eterno de sua experiência. Relato 4. A antiga loja. Clara era uma jovem antiquária que adorava colecionar itens antigos, especialmente aqueles com histórias intrigantes por trás. Ela passava horas visitando feiras de antiguidades e lojas de segunda mão, sempre à procura de algo único. Em uma de suas explorações, Clara encontrou uma loja que nunca havia visto antes. Era uma pequena loja de antiguidades, escondida em uma rua estreita e pouco iluminada, com uma fachada desgastada e uma placa enferrujada que dizia Anticário dos Mistérios. Intrigada, ela entrou na loja, onde o ar parecia mais frio do que o lado de fora, e um leve cheiro de mofo e madeira envelhecida impregnava o ambiente. Prateleiras abarrotadas de relíquias antigas preenchiam o lugar, e uma senhora idosa, com olhos aguçados e um sorriso enigmático, estava atrás do balcão.
Posso ajudar você a encontrar algo especial? Perguntou a velha senhora, com uma voz rouca e suave. Clara estava fascinada pelo lugar e disse que só estava olhando. Ela vagou pela loja, passando por velhos relógios, livros empoeirados e esculturas estranhas, até que algo chamou sua atenção em um grande espelho de moldura ornamentada, encostado na parede do fundo. O espelho parecia muito antigo, com uma moldura de madeira esculpida em formas de rostos grotescos e detalhes que pareciam contar uma história própria. O espelho misterioso. Clara sentiu uma atração inexplicável pelo espelho. Quando se aproximou, notou que o vidro estava um pouco embaçado e cheio de pequenas rachaduras, como se tivesse testemunhado muitas coisas ao longo dos anos. Ela sentiu um arrepio ao se olhar no espelho, a imagem parecia ligeiramente distorcida, mas ela ignorou, atribuindo ao estado envelhecido do objeto. É um espelho muito especial, disse a velha senhora, que se aproximou silenciosamente. Dizem que ele mostra mais do que apenas reflexos. Mostra segredos e verdades que preferimos manter ocultas. Clara, encantada e intrigada pelas palavras da senhora, decidiu comprar o espelho. Apesar de ele ser pesado e grande, ela fez questão de levá-lo para casa no mesmo dia, ansiosa para encontrar o lugar perfeito para ele em sua sala de estar. As primeiras visões. Naquela noite, Clara posicionou o espelho em sua sala, contra uma parede vazia. A luz da lâmpada pendurada refletia no vidro embaçado, criando uma atmosfera quase mágica. Ela se sentou em frente ao espelho, observando seu reflexo por um tempo. Tudo parecia normal, até que notou algo estranho e uma sombra passou rapidamente pelo fundo do reflexo. Ela olhou para trás, mas não havia nada. A sala estava vazia. Pensando que talvez fosse apenas sua imaginação, Clara foi para a cama, mas a imagem do espelho e da sombra fugidia permaneceu em sua mente. Naquela noite, ela teve sonhos inquietantes, todos envolvendo o espelho e figuras sombrias que a observavam. Nos dias seguintes, Clara começou a notar pequenas mudanças no espelho. Às vezes, o reflexo mostrava coisas que não estavam lá, como móveis diferentes ou sombras movendo-se no fundo. Ela começou a se sentir desconfortável, como se estivesse sendo observada através do espelho. A revelação assustadora. Uma noite, Clara decidiu limpar o espelho, esperando que um vidro mais claro resolvesse as distorções que estava vendo. Enquanto passava o pano, viu algo aterrorizante e um rosto apareceu atrás dela, pálido e com olhos fundos, como se estivesse preso dentro do espelho. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém na sala. Clara tentou ignorar, mas cada vez que passava pelo espelho, o rosto estava lá, cada vez mais nítido. Era o rosto de uma mulher, com uma expressão de desespero e dor. Clara começou a ficar assustada, questionando se estava perdendo a sanidade. Ela pesquisou na internet sobre o espelho, mas não encontrou nada específico. Em uma última tentativa, voltou à loja de antiguidades, mas para sua surpresa, a loja havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Agora convencida de que algo estava seriamente errado, Clara chamou uma amiga, Ana, para passar a noite em sua casa e testemunhar os fenômenos estranhos. Ana era cética, mas concordou em ajudar. Naquela noite, enquanto as duas estavam na sala, o espelho começou a vibrar levemente. As luzes piscaram, e o reflexo das duas no espelho começou a distorcer, mostrando suas imagens envelhecidas, pálidas e sombrias. Ana, assustada, finalmente viu o que Clara vinha descrevendo. As duas ouviram um sussurro fraco vindo do espelho, como uma voz abafada pedindo ajuda. Elas tentaram cobrir o espelho com um lençol, mas a voz continuava, agora mais alta e urgente. A verdade sobre o espelho. Na manhã seguinte, Ana insistiu que Clara deveria se livrar do espelho, mas Clara estava obcecada em descobrir sua história. Ela levou o espelho para um especialista em antiguidades, que revelou uma informação perturbadora: o espelho pertencia a uma antiga mansão que pegou fogo no século XIX, matando a família inteira que morava lá. Diziam que a alma da filha mais nova, que morreu na frente do espelho, havia ficado presa nele, incapaz de seguir em frente. Determinada a libertar o espírito preso, Clara decidiu realizar um ritual de libertação sugerido pelo especialista. Ela acendeu velas ao redor do espelho e recitou as palavras indicadas, na esperança de que o espírito finalmente encontrasse paz. Enquanto recitava, o reflexo no espelho começou a mudar, mostrando o interior de uma casa em chamas. No centro da cena, a mulher pálida olhava diretamente para Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O espelho começou a tremer violentamente, e as velas se apagaram. Clara tentou manter a calma e continuar o ritual, mas o espelho explodiu, espalhando cacos de vidro por toda a sala. No meio dos estilhaços, Clara viu a figura da mulher se desintegrar lentamente, até desaparecer completamente. O desfecho, em A Libertação.
Depois daquele incidente, o ar na casa de Clara pareceu mais leve, como se um peso tivesse sido removido. Ela limpou os pedaços do espelho, mas guardou a moldura ornamentada como uma lembrança do que havia passado. Desde então, Clara nunca mais teve visões ou ouviu sussurros. Ela continuou com sua paixão por antiguidades, mas agora com um respeito renovado pelo passado e pelas histórias que cada objeto pode carregar. A experiência a ensinou a ser mais cuidadosa com o que traz para sua vida, pois algumas coisas são melhor deixadas no passado. Embora Clara nunca mais tenha visto o espírito da mulher, ela às vezes sente uma presença calma em sua casa, como um agradecimento silencioso. Ela entende que o espelho, com todo o seu mistério e tragédia, finalmente cumpriu seu propósito em libertar uma alma perdida que, por muito tempo, esteve presa entre dois mundos. Relato 5. A herança inesperada. Ricardo sempre sonhou em ter um lugar para escapar da agitação da cidade. Quando recebeu a notícia de que havia herdado uma casa de um tio distante, ficou animado com a ideia de finalmente ter seu próprio refúgio. A casa ficava em uma área rural isolada, à beira de um lago tranquilo, rodeada por uma densa floresta. Sem hesitar, Ricardo decidiu passar o fim de semana lá para conhecer melhor o local. A casa, de arquitetura antiga e com um ar de decadência, estava em péssimo estado de conservação. O telhado estava coberto de musgo, e as janelas, com vidros quebrados, davam um aspecto abandonado ao lugar. Mesmo assim, Ricardo sentiu um estranho fascínio pelo local. Ele adorava o som calmo do lago batendo na margem e o vento sussurrando através das árvores. Após arrumar suas coisas, ele explorou o interior da casa, onde encontrou móveis cobertos por lençóis e uma grossa camada de poeira. Nas paredes, havia retratos de antigos moradores que o encaravam com olhares vazios. A casa parecia congelada no tempo, como se ninguém tivesse passado por ali em décadas. Os primeiros sinais estranhos. Na primeira noite, Ricardo decidiu relaxar e aproveitar o silêncio do campo. Ele acendeu a lareira e se acomodou em uma velha poltrona, bebendo um copo de vinho enquanto olhava as chamas dançarem. Tudo estava tranquilo até que ouviu um leve som de passos vindo do andar de cima. Inicialmente, ele achou que eram apenas ruídos da casa velha, mas os passos continuaram, se movendo lentamente de um lado para o outro. Ricardo, curioso, pegou uma lanterna e subiu as escadas rangentes para investigar. O andar de cima consistia em um longo corredor com várias portas fechadas. Ele abriu uma por uma, mas não encontrou nada além de quartos vazios e poeirentos. No entanto, a sensação de que não estava sozinho se intensificava, como se alguém o observasse de perto. Ao retornar para a sala, Ricardo ouviu o som de algo se arrastando no teto, como se alguém estivesse se movendo pelos andares superiores. Ele tentou ignorar, pensando que poderia ser um animal, mas o barulho continuou, tornando impossível relaxar. A descoberta do diário. No segundo dia, enquanto explorava o porão, Ricardo encontrou uma caixa cheia de velhos papéis e objetos pessoais de seu tio. Entre eles, havia um diário com páginas amareladas pelo tempo. O diário pertencia ao antigo proprietário da casa, um homem chamado Maurício, que descrevia sua vida solitária e as estranhas ocorrências que presenciou ali. Conforme lia as páginas, Ricardo descobriu que Maurício escrevia sobre aparições noturnas de uma figura sombria que caminhava pela casa, sempre à beira do lago. Ele mencionava uma sensação de ser observado constantemente e que, durante a noite, ouvia vozes sussurrando seu nome, pedindo ajuda. Maurício também mencionava uma tragédia que ocorrerá no lago muitos anos antes. Uma jovem mulher, supostamente sua esposa, havia se afogado sob circunstâncias misteriosas. A partir desse evento, Maurício acreditava que sua casa havia sido amaldiçoada pelo espírito dela, presa ali, incapaz de descansar em paz. Ricardo começou a sentir um calafrio ao perceber que os eventos descritos no diário eram semelhantes ao que ele próprio estava experimentando. Ele resolveu não dar muita atenção ao diário, pensando que seu tio poderia estar ficando louco no final da vida, mas à medida que a noite se aproximava, a atmosfera da casa ficava mais pesada. A noite mais longa. Naquela noite, Ricardo foi dormir cedo, decidido a ignorar os ruídos e aproveitar o resto do fim de semana. No entanto, ele foi acordado por um som que parecia um choro distante, vindo do lado de fora. O som era triste, quase um lamento, que parecia ecoar por toda a casa. Ricardo saiu da cama e foi até a janela. O lago estava envolto por uma névoa espessa, e ele podia ver uma figura ao longe, na margem, olhando diretamente para ele. Parecia uma mulher, de cabelo comprido e vestido branco, parcialmente submersa na água. Ele piscou, e a figura desapareceu, mas o choro continuou, agora mais alto e mais próximo.
Ricardo desceu até a sala, tentando localizar a origem do som. Quando chegou à porta da frente, viu que estava aberta, algo que ele sabia ter fechado antes de dormir. A névoa do lago parecia ter se espalhado para dentro da casa, preenchendo o corredor com uma umidade gelada. Ele sentiu uma presença atrás dele, mas quando se virou, não havia nada. O choro se transformou em sussurros indistintos, e Ricardo começou a sentir uma pressão em seu peito, como se algo o empurrasse para trás. Tentando manter a calma, ele pegou o diário novamente e leu as últimas páginas. Maurício escreveu sobre um ritual para apaziguar o espírito, e ele deveria devolver algo ao lago, algo que pertencesse à mulher que morreu lá. Ricardo procurou por algo relevante entre as coisas no porão e encontrou um colar antigo, com um pingente de pérola, que parecia pertencer a uma mulher. Ele decidiu que precisava seguir o conselho do diário, mesmo que tudo aquilo parecesse absurdo. O ritual no lago. Ricardo saiu de casa, segurando o colar, e se aproximou do lago. A névoa parecia se mover com ele, como se o estivesse guiando. Ao chegar na margem, ele viu a figura da mulher novamente, agora mais clara. Ela estava com os olhos fixos nele, mas não se movia. Seu rosto estava pálido e triste, com lágrimas escorrendo silenciosamente. Ricardo, tremendo, jogou o colar no lago, e por um momento, tudo ficou em silêncio. A figura olhou para baixo, para onde o colar havia caído, e então desapareceu lentamente na névoa. O lago ficou calmo, e o som do choro cessou completamente. Ricardo esperou por mais alguns minutos, segurando sua respiração, mas nada mais aconteceu. Sentindo-se aliviado e exausto, voltou para casa, agora mais silenciosa e tranquila. Ele dormiu pela primeira vez sem interrupções, e ao acordar, o sol brilhava, e a casa parecia diferente, como se uma energia negativa tivesse finalmente desaparecido. O desfecho, em a libertação final. Ricardo decidiu que não queria ficar com a casa. Embora os eventos estranhos parecessem ter terminado, ele sentia que o lugar carregava muita tristeza e dor para ser habitado novamente. Ele vendeu a propriedade para um casal que planejava transformá-la em uma pousada, sem contar nada sobre o que havia acontecido ali. Antes de sair definitivamente, Ricardo foi até o lago uma última vez. O lugar agora parecia calmo, e a água refletia o céu azul claro, sem sinais de névoa ou sombras. Ele sentiu uma paz que não havia sentido antes e sabia que, de alguma forma, havia ajudado a alma perdida a encontrar descanso. Ricardo nunca mais voltou àquela casa, mas a experiência o marcou profundamente. Ele continuou com sua vida, mas sempre evitou lagos e lugares solitários, temendo que pudesse encontrar outra alma perdida. Ele sabia que a casa do lago guardaria seus segredos para sempre, mas pelo menos, agora, ela estava em paz. Relato 6. A chegada ao hotel. Lucas era um fotógrafo de lugares abandonados, sempre à procura de locais novos para capturar em suas lentes. Quando ouviu falar de um antigo hotel, há muito esquecido em uma estrada isolada no meio de uma floresta, não perdeu tempo e decidiu ir explorar. O hotel, conhecido como Hotel dos Sussurros, havia sido um luxuoso resort na década de 1920, mas fechou abruptamente após uma série de eventos trágicos. A estrada para o hotel era estreita e coberta por árvores densas, que bloqueavam a luz do sol, criando um ambiente opressor. Lucas dirigia devagar, seguindo as poucas instruções que encontrou online, até que finalmente avistou o hotel. Era um prédio imponente, mas desgastado pelo tempo. Suas janelas estavam quebradas, e a fachada de pedra estava coberta de eras, dando ao lugar uma aparência ainda mais sinistra. Quando entrou, o ar estava denso e cheirava a mofo e madeira podre. A recepção estava coberta de poeira, com móveis virados e papéis espalhados pelo chão. Lucas começou a tirar fotos, capturando o ambiente sombrio e as sombras que dançavam nos cantos escuros. Porém, enquanto caminhava pelos corredores vazios, ele começou a ouvir um som estranho, em sussurros baixos e incompreensíveis, como se várias pessoas estivessem conversando em um tom muito baixo. Os sussurros inexplicáveis. Lucas seguiu o som, mas cada vez que achava que estava chegando mais perto, os sussurros pareciam se mover para um novo lugar. Ele subiu as escadas, que rangiam sob seus pés, e explorou o segundo andar. Lá, os sussurros ficaram mais intensos, como se houvesse uma festa acontecendo em algum lugar ao longe, mas os quartos estavam todos vazios. As portas rangiam ao abrir, revelando mais do mesmo, em camas desfeitas, móveis empoeirados e nenhum sinal de vida. Ele continuou tirando fotos, mas os sussurros começaram a deixá-lo inquieto. Pareciam estar cada vez mais próximos, agora misturados com risadas fracas e o som de passos leves. Lucas tentou ignorar,
pensando que talvez fosse apenas o som do vento passando pelas frestas das janelas quebradas. Enquanto explorava o salão principal, onde antigos lustres ainda pendiam do teto, Lucas ouviu um som distinto em uma risada infantil, clara e alegre, que ecoou pelo salão. Ele congelou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Olhou em volta, esperando ver alguém, mas não havia ninguém. A risada se transformou novamente em sussurros, que agora pareciam vir de todas as direções. A história sombria do hotel. Curioso para entender o que poderia estar acontecendo, Lucas decidiu explorar a biblioteca do hotel. Ele esperava encontrar algum registro ou pista sobre o que havia acontecido ali. A biblioteca era pequena, mas bem preservada em comparação com o resto do hotel. Estantes altas ainda estavam cheias de livros antigos e empoeirados. Lucas encontrou um antigo livro de registros dos hóspedes e começou a folhear as páginas. Descobriu que o hotel tinha uma história de luxo e glamour, mas também de tragédias inexplicáveis. Relatos de hóspedes desaparecidos, mortes misteriosas e até mesmo suicídios sombrios estavam anotados em detalhes nas páginas do registro. No final do livro, ele encontrou um artigo de jornal sobre o fechamento repentino do hotel. Ele relatava que, durante a última festa realizada ali, uma tragédia havia ocorrido e um incêndio misterioso tomou conta do salão principal durante um baile, matando várias pessoas, incluindo crianças. Os corpos nunca foram encontrados, e o hotel foi abandonado logo depois. Lucas sentiu um peso ao ler essas palavras, como se o ar ao seu redor ficasse mais pesado. Os sussurros ficaram mais altos e ele teve a impressão de que as paredes do hotel estavam se fechando sobre ele. Decidido a continuar, ele guardou o registro e continuou sua exploração. Os acontecimentos estranhos. Conforme a noite caía, o hotel ficava ainda mais sinistro. As sombras pareciam se mover sozinhas, e os sussurros se transformaram em gritos abafados e choros de desespero. Lucas, agora genuinamente assustado, decidiu que já tinha material suficiente e começou a se preparar para ir embora. Mas ao descer as escadas, percebeu que as portas do hotel, antes escancaradas, agora estavam fechadas. Ele tentou abri-las, mas estavam trancadas, como se nunca tivessem sido abertas. Enquanto procurava outra saída, Lucas ouviu um som alto de passos atrás dele. Ele se virou rapidamente e viu, no final do corredor, uma figura feminina vestida com um vestido antigo, manchado de fuligem, olhando diretamente para ele. Seu rosto estava coberto de sombras, mas seus olhos brilhavam de uma maneira que parecia atravessar a escuridão. Lucas, tomado pelo pânico, correu para o salão principal. Quando chegou lá, as luzes dos lustres piscaram, acendendo-se brevemente antes de se apagarem novamente, e ele viu várias figuras dançando, em silêncio, como se a festa que acontecerá há décadas nunca tivesse terminado. As figuras estavam pálidas, algumas com queimaduras horríveis, outras apenas sombras de pessoas. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. As figuras pararam de dançar e se viraram lentamente para ele, seus rostos sem expressão e vazios. Ele fechou os olhos, tentando se convencer de que tudo era apenas sua imaginação. Quando os abriu novamente, o salão estava vazio, mas o som dos sussurros permanecia, agora mais intenso do que nunca. A tentativa de fuga. Lucas correu de volta pelos corredores, tentando encontrar uma janela ou uma saída de emergência. Ele sentia que as figuras o seguiam, seus passos ecoando atrás dele. Finalmente, encontrou uma janela que parecia menos danificada e conseguiu quebrá-la com uma cadeira. Subiu pela janela, cortando-se no processo, e caiu do lado de fora, no meio da floresta escura. Sem olhar para trás, Lucas correu em direção ao seu carro, que estava estacionado a alguns metros de distância. Quando entrou, suas mãos tremiam tanto que ele teve dificuldade em ligar o motor. Finalmente conseguiu, e dirigiu para longe do hotel o mais rápido que pôde, sem se importar com os galhos que arranhavam o carro ou as curvas fechadas da estrada. Ao chegar à cidade mais próxima, Lucas parou em um posto de gasolina para se acalmar. Seu coração ainda batia acelerado, e ele tinha cortes nas mãos e no rosto, mas estava seguro. Enquanto esperava, revisou as fotos em sua câmera, buscando confirmar o que tinha visto. O desfecho e nas evidências inquietantes. Quando olhou as fotos, Lucas viu imagens que não lembrava de ter tirado. Em várias delas, as figuras fantasmagóricas do hotel estavam lá, olhando diretamente para a câmera, algumas com expressões de tristeza, outras de raiva. Ele até encontrou a foto da mulher que o observava do corredor, agora mais nítida e assustadoramente real. Lucas, com medo das implicações, deletou todas as fotos e jurou nunca mais voltar ao hotel. Ele sabia que havia capturado algo que não deveria ser visto, algo que estava preso naquele lugar, preso aos seus próprios horrores e tragédias.
Mesmo depois de apagar as fotos, Lucas nunca conseguiu esquecer o que viu. Às vezes, em silêncio, ele ainda ouve sussurros e risos suaves, como ecos daquela noite no Hotel dos Sussurros. E ele sabe, no fundo de sua mente, que algumas coisas são melhor deixadas para trás, onde a luz do dia nunca alcança. Relato 7. A herança inesperada. Depois da morte de sua avó, Clara herdou uma velha casa que ficava na periferia de uma pequena cidade. A casa, embora bonita, estava em péssimo estado, cheia de móveis antigos e teias de aranha em cada canto. Clara sempre foi muito próxima da avó e, apesar da tristeza, decidiu que reformaria o lugar e transformaria na sua nova morada. Enquanto explorava o imóvel, Clara encontrou um sótão trancado. A chave estava na mesa de cabeceira da avó, junto com uma carta que dizia: "E nunca abra o espelho." Clara achou o aviso curioso, mas não deu muita importância, imaginando que se tratava de alguma superstição da avó. Com a curiosidade aguçada, decidiu que investigaria o sótão quando tivesse tempo. A primeira visita ao sótão. No fim de semana, Clara subiu ao sótão para ver o que havia lá. Era um espaço escuro, lotado de caixas e móveis cobertos por lençóis. No canto mais distante, encontrou um grande espelho coberto por um pano preto. Ao se aproximar, Clara sentiu um arrepio inesperado, mas ignorou a sensação. Ela retirou o pano, revelando um espelho antigo com uma moldura de madeira esculpida com desenhos intrincados. Ao se olhar no espelho, Clara notou algo estranho. Em seu reflexo parecia normal, mas o ambiente ao fundo era ligeiramente diferente. As caixas estavam em posições trocadas e havia sombras que não pertenciam àquele lugar. Um frio percorreu sua espinha, mas ela atribuiu à sua mente imaginativa e decidiu cobrir o espelho novamente. Nos dias seguintes, Clara começou a ouvir barulhos vindos do sótão. Era como se alguém estivesse andando lá em cima, arrastando móveis pesados. Certa noite, ouviu claramente algo cair e quebrar. Subiu correndo as escadas, mas ao abrir a porta, encontrou tudo no lugar, como se nada tivesse acontecido. Decidiu ignorar os incidentes, pensando que o velho sobrado estava apenas se ajustando ao tempo. Os estranhos reflexos. Certo dia, Clara notou algo perturbador ao passar pelo espelho. De relance, viu uma figura atrás dela, mas ao se virar, não havia ninguém ali. Ela riu de si mesma, atribuindo a visão a um jogo de luzes. Mas à medida que os dias passavam, as aparições se tornavam mais frequentes e mais claras, em sombras fugazes, rostos que desapareciam rapidamente e movimentos que pareciam não pertencer ao seu mundo. Intrigada e um pouco assustada, Clara começou a investigar a história do espelho. Vasculhou os pertences da avó e encontrou um diário. Nas páginas amareladas, a avó relatava que o espelho havia pertencido à mãe dela e que sempre foi considerado amaldiçoado. Diziam que o espelho era um portal para um mundo sombrio e que aqueles que passavam muito tempo olhando nele podiam ser atraídos para dentro. Uma anotação final dizia: "E não é apenas um reflexo, é uma janela. Cuidado com o que olha de volta." O mundo atrás do espelho. Uma noite, Clara acordou com um som estridente vindo do sótão, como se o espelho estivesse sendo arranhado. Ela subiu lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho. Quando abriu a porta, o ar parecia mais frio do que o normal. Clara sentiu um impulso irresistível de olhar no espelho novamente. Ao fazer isso, viu uma cena completamente diferente, em um corredor longo e escuro que não existia no sótão. No corredor, figuras sombrias se moviam lentamente, como se estivessem vagando sem rumo. Os olhos delas eram vazios e seus rostos, distorcidos por um sofrimento inexplicável. De repente, uma das figuras parou e virou-se diretamente para Clara, seus olhos encontrando os dela através do espelho. Clara sentiu uma mão gelada em seu ombro e, em pânico, se afastou rapidamente, tropeçando e caindo no chão. Ao se levantar, o espelho mostrava novamente apenas o sótão. Clara cobriu o espelho às pressas e desceu as escadas, seu coração batendo descontroladamente. Tentou esquecer o que viu, mas cada vez que fechava os olhos, as figuras sombrias e seus olhares penetrantes voltavam à sua mente. A influência do espelho. Com o passar dos dias, Clara começou a notar mudanças em si mesma. Estava constantemente cansada, mesmo após uma boa noite de sono. Seus sonhos eram perturbadores, sempre envolvendo o corredor escuro e as figuras que o habitavam. Sentia-se observada o tempo todo e, às vezes, a própria casa parecia diferente, como se os cômodos mudassem de lugar enquanto ela não olhava. Amigos e familiares começaram a perceber que Clara estava diferente, mais distante e preocupada. Ela evitava falar sobre o espelho, mas sabia que algo estava muito errado.
Decidiu procurar um especialista em objetos antigos e descobriu que o espelho era de fato famoso por seus eventos sobrenaturais. Foi criado por um artesão do século XIX, que se dizia obcecado pela ideia de capturar almas dentro de seus espelhos. Segundo a lenda, o artesão havia desaparecido misteriosamente, e todos os espelhos que ele fez foram considerados amaldiçoados. Clara, agora apavorada, queria se livrar do espelho, mas toda vez que tentava mover ou cobri-lo permanentemente, algo a impedia. Era como se o espelho tivesse uma vontade própria. Cada tentativa era acompanhada por uma onda de má sorte, quedas, ferimentos, ou até mesmo o som dos sussurros vindo das paredes. O confronto final. Determinada a acabar com o tormento, Clara decidiu enfrentar o espelho uma última vez. Subiu ao sótão em uma noite de tempestade, relâmpagos iluminando brevemente o interior da casa. Ela retirou o pano que cobria o espelho e encarou seu reflexo. A imagem no espelho estava calma, mas o corredor sombrio ainda estava lá. Clara, num ato de desespero, falou com o espelho: "O que você quer de mim?" Por um momento, tudo permaneceu silencioso. Então, uma das figuras do corredor começou a se mover em sua direção, aproximando-se cada vez mais. Clara viu que o rosto da figura era o dela, mais distorcido e pálido, com olhos vazios e um sorriso malicioso. Quando a figura estendeu a mão, Clara sentiu uma força puxando-a em direção ao espelho. Ela lutou, tentando se afastar, mas a atração era irresistível. Era como se o espelho estivesse tentando engoli-la. Em pânico, Clara se virou e correu para a porta, mas ela não estava mais lá. O sótão parecia ter se transformado no corredor do espelho. Desesperada, Clara lembrou da carta da avó em Nunca Abra o Espelho. Com todas as forças, pegou uma cadeira e a arremessou contra o vidro, que se estilhaçou com um som ensurdecedor. Ao quebrar, uma onda de ar gélido encheu o sótão, e Clara foi lançada para trás, batendo a cabeça e perdendo a consciência. O desfecho, o espelho quebrado. Clara acordou no chão do sótão, rodeada por pedaços do espelho quebrado. O corredor escuro havia desaparecido, e tudo estava como antes, mas a sensação de inquietação permanecia. Ela desceu as escadas com dificuldade e, ao olhar para trás, viu que os pedaços do espelho ainda refletiam sombras que não deveriam estar lá. Decidida a se livrar de todos os fragmentos, Clara os recolheu e os enterrou no jardim da casa. Desde então, os barulhos pararam e as figuras desapareceram de seus sonhos. A casa voltou a ser apenas um velho sobrado, mas Clara nunca esqueceu o que aconteceu. Ela sabia que algumas coisas não podem ser desfeitas e que o espelho, ou o que quer que estivesse nele, ainda estava por perto, esperando. Às vezes, Clara ainda sente a presença de algo no sótão e evita subir lá. Ela vendeu a casa alguns anos depois, sem mencionar o espelho ou o que aconteceu. E embora o espelho estivesse enterrado, Clara sempre se perguntava se, um dia, as sombras voltariam a encontrar um novo caminho para o mundo dos vivos.